Fala, meus amigos aspirantes ao sucesso, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, já coloca aqui nos comentários como é que foi o rolê de vocês do final de semana, como é que foi a semana de vocês, se foi produtiva, se não foi, quais foram os maiores percalços, as dificuldades que vocês tiveram essa semana que passou, e quais foram as maiores vitórias que vocês tiveram, se houveram algumas, mas se não tiveram vitórias financeiras, se teve de repente a oportunidade de encontrar aquele amigo ou parente que você não via há maior tempão. Enfim, compartilha essa história aqui nos comentários com a gente, pra gente se conectar um pouco mais, tá bom? E já quero dizer de antemão que no vídeo de hoje eu vou contar uma história de superação de uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer numa das turmas que eu passei durante o período da faculdade. Como se você está chegando aqui agora, eu vou contar pra você. Essa é uma série de vídeos que eu tô fazendo aqui com as histórias de todas as situações que aconteceram comigo na faculdade, na época da faculdade de engenharia, né? No período acadêmico. E eu prometi que vou contar pra vocês aqui as histórias, porque eu considero que a maior riqueza, o maior ganho que uma pessoa pode ter, principalmente no período acadêmico, não é o resultado final, não é no momento que você pega o canudo e que você diz assim, eu me formei, eu agora sou um profissional formado, enfim, mas sim toda a vivência que você tem com as pessoas que você encontra, com todas as experiências que você passa ali, sabe? As dificuldades, as partes boas, os finais de semana, as reuniões de estudo, tudo isso, sabe? O network que você faz. Então eu considero que o processo é muito mais importante do que o resultado final, que é o canudo na mão, que não é tão interessante, né? Afinal, o que fez o canudo vir para sua mão foram aqueles 4, 5 ou 6 anos ali que você dedicou a sua vida, o seu tempo e o seu esforço para alcançar esse bem. Então o canudo é só um símbolo da vivência de 6 anos, mas a vivência de 6 anos é muito mais importante do que o canudo, tá, gente? Porque você enriquece muito intelectualmente, profissionalmente, como pessoa também, porque você lidar sempre com muitas pessoas diferentes no seu dia a dia, e isso é muito importante para você, nessa busca do autoconhecimento, você saber você conhecer, lidar com pessoas diferentes de você, pessoas que discordam de você, que o que faz a gente crescer intelectualmente, o que faz a gente crescer e abrir as nossas capacidades de imaginação, pensamento e desenvolvimento de ideias são exatamente essas oportunidades que a gente tem de estar lidando com pessoas diferentes da gente, porque pessoas comuns iguais a nós, ou não tão comuns assim, mas iguais a nós, elas vão só concordar, e quando você só tem alguém que concorda com você, não te desafia a mudar o pensamento ou a pensar com mais profundidade, você acaba não tendo muito a oportunidade de desenvolvimento, de evolução, tá? Se você concorda com isso, então já deixa esse like no vídeo. Se você não concorda, também coloca aqui nos comentários o que você acha, qual que é a tua opinião em relação a isso que eu acabei de falar aqui agora sobre esse desenvolvimento, e se para você o mais importante é o canudo no final do curso ou se o processo durante o curso. Então vamos à história. Bom, essa história é de uma pessoa, é uma história que aconteceu, tá, gente? Não é nada criado, e é uma percepção que eu tive a respeito de uma pessoa maravilhosa que eu tive numa das 3 turmas que eu passei junto, e mais tarde, daqui a pouquinho eu vou falar pra você por que eu passei por 3 turmas, eu vou explicar pra você, tá? Afinal foram um curso só, mas houveram 3 turmas que eu tive a oportunidade de lidar com as pessoas ali, conhecer todas essas pessoas nessas 3 turmas que foram maravilhosas e muito importantes para o meu crescimento intelectual, acadêmico e como pessoa também, tá? Então essa pessoa, ela foi uma pessoa muito especial, porque, primeiro, já vou contar para vocês qual que é a história de superação, porque que eu considero a história dela como uma história de superação, e que eu admiro muito o esforço dela, a capacidade dela de se manter de pé e sempre batalhando, sempre lutando, apesar dos percalços, da dificuldade que ela teve,
E eu não sei como é que tá a vida dela hoje, porque desde 2016 a gente não se vê, não se encontra, né? Porque ela mora num lugar afastado do meu um pouco. A vida profissional dela é uma vida diferente da minha, então a gente não teve a oportunidade de se encontrar. Mas a gente tem contato aqui no grupo da faculdade e a gente ainda conversa por lá. E até estamos marcando aquele famoso reencontro, né? Que era difícil já quando estava todo mundo na turma, porque cada um tem caminhos diferentes, né? De família e profissional. E aí por esse motivo a gente acaba não tendo muito tempo de estar junto realmente. Então agora que não tem mais aquele momento ali de estar junto na turma, é um pouco mais difícil de se encontrar, mas nada que a gente não consiga realizar. Então, o que acontece? Essa garota, ela era a chefe, né, a xerife, vamos dizer assim, da nossa turma. Era uma pessoa que sempre estava disposta a ajudar, apesar dos esforços dela ter o trabalho dela também ter o trabalho dela acadêmico para desenvolver tudo o que ela precisava sobre a responsabilidade dela, né, da própria vida dela. Ela ainda sempre estava ali disponível, solícita para poder disponibilizar todo o material que a gente precisasse, que a turma precisasse. E com tudo isso ela ainda era uma das 5 pessoas ali que tinha a melhor nota na turma. Então isso mostra que, eu não digo que ela era a aluna mais inteligente, mas a aluna mais esforçada, tá? Isso aí ninguém pode dizer que ela não era. Inclusive eu já falei isso pra ela várias vezes. Sempre agradeci por todas as coisas que ela fez por mim e por todos os demais. Que, sabe, às vezes você tem coisas a fazer, mas você não tem a mesma organização. E aí nesse momento é importante que você tenha uma pessoa ali pra você se espelhar, pra você olhar e falar assim: cara, não é possível, essa garota ou esse cara tem mais tarefas do que eu e consegue organizar e colocar tudo em dia e ainda ajudar o outro. Cara, não é possível. Se ele consegue ou ela consegue, eu também posso. E aí você acaba se espelhando e aprendendo um pouco com essa pessoa. Então ela foi uma pessoa muito importante no desenvolvimento, não só meu, mas como desenvolvimento de vários outros alunos. Às vezes o cara que não conseguia chegar no horário para entregar o trabalho, mandava para ela imprimia e entregava, sabe? Às vezes o cara que não conseguia, o telefone deu ruim ou o trânsito não deixou ele chegar, pô, fala com o professor, avisa que eu vou chegar atrasado, que não vai dar para eu ir hoje e tal, explica a minha situação. E ela ia lá, explicava, falava. Então assim, eu sei que você aí na tua turma ou você que não está mais estudando, você também tem uma pessoa como essa, uma pessoa que você tem gratidão, que você tem respeito e apreço, porque mesmo sem ser seu parente, mesmo sem ser seu amigo, foi seu amigo, sabe? Por que eu digo mesmo sem ser seu amigo, foi seu amigo? Porque tem aquela pessoa que você não tem convivência, não é aquele amigo que você tá ao final de semana, que você toma cerveja junto, que você sai para comer junto, mas é uma pessoa que tá sendo seu amigo ou sua amiga porque tá fazendo para você o que ela não precisava fazer, mas ela faz porque ela quer. E não tem atitude de amizade mais forte, na minha opinião, do que essa. Do que uma pessoa que não precisa fazer por você o que ela tá fazendo, mas ela faz, sabe? Como um ato de altruísmo. Eu tenho muito respeito e apreço por pessoas assim, por esse tipo de comportamento. E eu, particularmente, eu me sinto em dívida com pessoas que agem comigo dessa forma, sabe? Porque às vezes um parente seu, um amigo seu que tá contigo todo final de semana ali, ele às vezes não tem tempo pra fazer isso por você. E aí pega uma pessoa que tá com você, sei lá, num horário específico, na hora que você tá ali estudando junto, mas ela mesmo assim, ela já tem as responsabilidades dela, né? Ela já tem a responsabilidade de trabalho, ela tem a responsabilidade com a família, ela já tem a responsabilidade com as pessoas da igreja ou, sei lá, dos grupos sociais dela.
e mesmo assim ela ainda abraça a sua causa, entendeu? Então isso pra mim é de grande valor, é de uma magnitude incrível, e eu tenho muito apreço por pessoas assim, tá? Então se você é uma pessoa assim, sinta-se abraçado por mim, porque mesmo sem te conhecer eu já te respeito. Então, aliás, esse vídeo serve como um agradecimento também, né, pra ela. A hora que ela ver esse vídeo ela vai saber quem é. Eu não vou falar o nome dela aqui não, porque pra respeitar, né? Eu não sei se ela gostaria que eu falasse o nome, mas ela quando vê esse vídeo, quando ela assistir, ela vai entender. E eu queria dizer que eu te agradeço muito por tudo que você fez por mim, por todos nós, e que Papai do Céu continue mantendo você essa pessoa maravilhosa que você foi, e eu acredito que ainda continue, ainda esteja sendo, tá bom? Então, gente, qual que é a história de superação dessa mulher, dessa pessoa? Ela, no período de faculdade, ela morava longe, tá? Ela morava numa cidade bem distante, assim, acho que uns 40 quilômetros, 50 quilômetros da onde a gente estudava. E ela saía todos os dias de manhã de casa para poder ir para o trabalho, e do trabalho para a faculdade. E eu me lembro várias vezes ela chegar na faculdade com aquele rostinho cansado, de que teve um dia cheio, mas com todas as tarefas organizadas ali, prontas para entregar para o professor. Nunca chegou com nenhuma desculpa e falasse: ah, eu não tive tempo para não fazer, ou melhor, eu não tive tempo para fazer e aí por esse motivo eu vou fazer amanhã. Nunca vi ela fazendo isso, gente. Muito pelo contrário. E o principal, mais interessante de tudo, é que mesmo essa pessoa cheia de responsabilidade ainda tinha mais um pouquinho de tempo para poder ser a responsável de turma, ser a responsável por trazer, por levar para o professor, para o diretor, tudo que fosse necessário. Ela era representante de turma, né? Então, se você conhece alguém assim, desse jeito também, comenta aqui. Não precisa comentar o nome da pessoa, mas conta um pouco da história dessa pessoa que você conheceu e que também era desse jeito, era dessa forma, que era uma pessoa esforçada e solícita, assim como foi essa amiga que eu admiro muito. Então, qual que é a história de superação dela? Até então eu tô falando só os adjetivos, as qualidades. A história de superação dela, gente, é porque, assim, ela era uma pessoa que ela teve a oportunidade de estudar, né? Teve a bolsa lá por conta do ProUni ou teve... Enfim, foi ProUni, isso mesmo. E, cara, ela sempre fez jus a essa bolsa que ela ganhou, que ela teve de 100% para estudar. Sempre fez jus a isso. Se tinha uma pessoa merecedora ali na nossa turma, mais para poder ter essa bolsa, essa oportunidade de desenvolvimento através daquele curso ali, essa pessoa era ela. E ela provou isso ao longo do tempo, com todo o esforço, dedicação e altruísmo e proatividade que ela empenhou no desempenho do papel dela como estudante, como pessoa e como profissional. Mas, mesmo ela sendo, agora vai chegar o ponto que eu queria chegar para vocês, mesmo ela sendo essa pessoa proativa, altruísta, solícita, generosa, isso ainda não foi suficiente, gente, para levar ela num estado de riqueza ou num estado de prosperidade, de vida financeira, tal qual eu imagino que você gostaria de ter. Por que eu tô falando isso para você? É lógico que a questão da prosperidade não depende só de você estar ganhando muito dinheiro, depende de vários fatores, depende de você ter uma vida completa, de um modo geral, entre harmonia familiar, entre uma vida financeira próspera, sabe, uma vida financeira abençoada e todas as outras coisas que cada um observa de uma forma, tá? Mas o mais importante sobre a condição financeira, eu imagino que ela não tem a vida financeira que ela gostaria de ter. Mas por que eu tô falando isso? Porque
mesmo ela sendo essa pessoa proativa, generosa e solícita, ela não tinha uma vida financeira dos sonhos. Você tá entendendo? Por que eu tô falando isso pra você? Tô falando isso porque você precisa compreender o seguinte: por mais que você seja uma pessoa proativa, uma pessoa esforçada, tenha boa vontade, seja boa com as outras pessoas, mas tudo bem, isso tudo são coisas que você já aprendeu, que você evoluiu, que você gostou, e beleza, já é uma coisa a menos que você precisa desenvolver como pessoa e na sua vida profissional. Mas isso ainda não é o suficiente, gente, e não é por causa disso apenas que você vai conseguir ter uma vida próspera financeiramente, tá? Então, assim, compreenda isso, porque se você deixar para compreender isso lá no final, quando você sair do curso e aí for procurar um trabalho, ou for procurar começar a desenvolver um papel de empreendedor e for difícil, você vai se frustrar, vai se chatear e vai falar assim: poxa, mas eu fui tão bom aluno, eu fui tão bom com as pessoas e olha agora o que está acontecendo. O universo está conspirando contra mim, ou sei lá, sabe? Os pensamentos são diversos. No emocional, na hora, vem diversos pensamentos, diversas decepções, vamos dizer assim. Mas eu quero dizer para você o seguinte: não se trata de emocional. Não se trata de todas as coisas boas que você foi capaz de fazer e a pessoa boa que você foi capaz de ser, que você está sendo capaz de ser. Se trata de desenvolvimento diário. Existe aquela ferramenta que você vai aprender na faculdade, mas quando chegar na prática real, você não vai utilizar. Existe aquele conhecimento que quando você aprender na faculdade, quando você terminar e na vida real para você aplicar, já vai ter sido atualizado e você vai precisar aprender novamente para poder você fazer bom uso dela. Tal qual vai ter a ferramenta que você vai aprender na faculdade, mas quando você chegar na prática para utilizar, ninguém vai estar usando mais. Vai ter já um sistema que vai fazer isso automaticamente. Aquela tabela de Excel que você aprendeu a fazer, a organizar com macro e tudo mais na faculdade, que na prática você vai chegar na empresa, a tabela já vai estar feita, você só vai precisar alimentar. Ou se a tabela não estiver feita, você já vai ter milhares de modelos na internet daquela mesma tabela, que é só você comprar por um precinho barato, ou até está disponível de graça, e você só vai precisar baixar. E no entanto você dedicou maior tempão ali enquanto estava no curso para aprender, e agora não precisa mais aprender, é só replicar. Então, assim, é importante você compreender isso, tá? Não fica puto, não fica com raiva. Ah, mas eu dediquei o maior tempão da minha vida aprendendo isso e hoje em dia na vida real não usa mais. Que merda! Não. A vida, a gente está em constante evolução. Isso é natural. E é a coisa mais natural de acontecer enquanto a gente estiver existindo. Então, assim, não se trata de ficar chateado, desmotivado, com raiva. Não, se trata de aprender e aprender e aprender. Só isso. Bom, desculpa pelo vídeo longo, tá? Mas é uma história que se fosse desenvolvendo ela aqui ia ficar mais uns 20 minutos pelo menos aqui falando sobre isso. Mas por que eu achei importante contar nessa riqueza de detalhes para você? Você pode ser o melhor aluno hoje. Inclusive no começo do curso eu ouvi isso, que era um dito popular, que era o seguinte: nem sempre o melhor aluno é o melhor profissional, e nem sempre o melhor profissional, e nem sempre o mais péssimo, o pior aluno é o pior profissional, tá? Por quê? Às vezes o cara, ele é um péssimo aluno, ele demora para assimilar, porém ele é muito bom em lidar com as pessoas, ele é empático, ele tem muita empatia, ele sabe ouvir, ele sabe prestar atenção no que a outra pessoa está dizendo, e aí ele acaba lidando melhor com uma equipe do que o cara que é muito inteligente, é um puta técnico, mas ele tem nariz em pé, as pessoas não gostam dele, e aí é difícil ele liderar uma equipe, um grupo grande, e por esse motivo ele acaba ficando um pouco engessado na hora da promoção.
Então guarda isso na tua cabeça. O mais importante é você compreender. Por que eu tô falando isso pra você hoje? Que se você puder aprender isso hoje já, entender isso, você já vai ter uma informação, você já vai ter uma forma de interpretar e de pensar na hora que você entrar no mercado de trabalho, independente se vai ser para ser empreendedor ou como funcionário, profissional contratado de alguma empresa, que já vai fazer com que você tenha uma liderança melhor, uma maneira melhor de lidar com as pessoas. Então entenda isso. O principal desse vídeo é esse. As pessoas que mais têm sucesso profissional hoje são as que lidam melhor com as pessoas. Não os melhores técnicos, mas as que conseguem exercitar uma liderança empática, uma liderança humana e de constante aprendizado com o grupo, tá bom? Então, no vídeo de hoje, o nosso aprendizado foi esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, desculpa pelo vídeo longo, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo sobre a questão de que o mais importante é você ter empatia, é você ter essa capacidade de se relacionar, de compreender o outro, e de que você, mesmo sendo o melhor aluno hoje, mesmo sendo generoso, mesmo sendo solícito, isso ainda não é o suficiente para você ter sucesso, tá? O sucesso é você ter constante aprendizado diário de tudo que você precisar e sempre estar se reciclando, que isso vai fazer com que você seja um bom profissional de hoje, de amanhã e de sempre. As máquinas podem tomar conta de um monte de parte de processo de fabricação e tomar muitos empregos de muita gente, mas a capacidade de liderança ainda continua sendo de ser humano para ser humano, tá bom? Mas o melhor líder é aquele que é o melhor ser humano, na minha opinião, tá bom? Se você discorda, comenta aqui. Se você concorda, também comenta. Mas não deixa de dar um like nesse vídeo não, tá bom? Pra gente continuar produzindo mais conteúdos pra vocês. E na próxima história eu vou contar a história de um cara que... Esse cara, só pra você ter uma ideia, ele quando começou nas aulas, eu não sei exatamente qual que é o peso que ele tinha, mas eu sei que quando ele terminou, ele tava com 60 quilos menos, parece. Eu vou pegar esses números exatos e vou falar pra vocês aqui, tá? Mas isso não é só porque ele foi um cara que emagreceu. Esse era um puta cara também, um puta profissional, puta gente boa, tá? E é outro cara que eu admiro, tenho o maior apreço, e foi uma das pessoas que também, mesmo sem ele saber, mas contribuíram muito para o meu enriquecimento como pessoa, como profissional e como acadêmico também. Ele foi o cara que a gente fez um trabalho que não foi 10, foi 9.7 de business plan. A gente desenvolveu junto um plano de negócio para, na época, um restaurante. E aí depois a gente foi apresentar lá os 3 professores que eram empreendedores nossos lá, que eram consultores, um inclusive gerente geral de fabricação da Michelin. Deram 9.7 pra gente. Então, cara, não é pouca merda não, hein? Tá bom? Então eu falo sobre eles pra você no próximo vídeo. Então um abraço forte e até o próximo vídeo, meus amigos e amigas aspirantes ao sucesso.